Se tem um lugar que Satanás sempre vai estar tentando estragar, é onde se prega a palavra de Deus, né? Por isso que nós temos que vigiar sempre, como o Senhor disse, ser prudente como uma serpente, né? Nesta noite eu quero falar um pouquinho, irmãos, na mensagem Influência. O profeta pregou 30 de novembro de 63, 6 anos antes de eu nascer, né? Então, nós vamos ver um pouquinho a influência, por quem nós somos influenciados e a quem nós estamos influenciando e com que nós estamos influenciando as pessoas, né? Eu estava falando com a Adriana no carro, que a gente vinha vindo. Às vezes nós reclamamos do Senhor, né? Mas Deus dá atenção para você e para mim, o tanto que você dá atenção para Ele. Às vezes as coisas não andam do jeito que a gente quer. Infelizmente, por causa da maneira que nós fomos ensinados, para nós, a vida toda foi colocado que Deus é como se fosse um objeto. Na hora que as coisas vão bem, raramente se lembra de Deus. Quando as coisas desandam, aí a gente lembra de Deus. E o mundo foi que ensinou isso pra gente. As pessoas só clamam pelo Senhor nas dificuldades. Quando está na folga, eles não lembram do Senhor. Por que essa é uma prática aí fora, no geral? Por que as pessoas têm esse costume? Irmãos, nós não fomos criados no cristianismo. Prestem atenção, volta lá atrás. O Brasil é uma nação cristã? Aonde? Nós não fomos criados no cristianismo. Nós fomos criados na idolatria. Hoje é dia de comemoração de uma imagem que foi achada no fundo de um rio. Até o nome dela foi porque ela apareceu lá. Ninguém nem sabe o nome, se era a imagem de alguém, se tinha um nome diferente. A igreja atribuiu poderes para ela e ela virou isso que é hoje aqui no Brasil, né? Então nós fomos criados em berço cristão? Não, nós fomos criados num berço católico, num berço idólatra. Lembrando de Deus, só chama por Deus na hora que o trem está feio. E esse mau costume, custa sair da gente. Agora, o que a gente acha? A gente acha que Deus é obrigado a nos abençoar. Deus é obrigado a nos ajudar todo dia, toda hora, nos livrar das enfermidades, dos problemas. Por acaso Deus é algum velho caduco? Algum bobo que fica lá esperando a tua vontade? Hoje eu quero fazer isso. Hoje eu quero fazer isso. Você está vendo aqui que nós somos ensinados a fazer com Ele? Isso. Mas depois que nós conhecemos o Evangelho, depois que eu vim conhecer o Evangelho, aí eu aprendi que Deus não age assim. De forma alguma. Eu não sei, nós crescemos assim, né? Nós aprendemos assim. E achamos que é normal, mas isso não é normal, gente. Irmãos, isso não é normal. Essa vida aí fora, essa situação que as pessoas vivem todo dia, o cotidiano de cada um, desastres, acidentes, essas coiseiras que nós vemos todo dia na televisão,
Isso é normal só para Satanás, mas para Deus não. Se vocês pegarem aí, volta ali no livro de Gênesis, ou no livro de Êxodo, ou de Josué, volta, pega o livro do povo que foi criado no Evangelho, que conheceu a lei do Senhor e servia a Deus de coração. Não nascia um doente, nem doente de forma alguma, nenhum aleijado, nenhum tipo de enfermidade. O povo de Israel, no tempo que eles obedeceram o Senhor de coração, você sabe que é uma nação que não tinha um doente, não precisava de hospital, de forma alguma, nenhum tipo de ajuda humana. Enquanto eles permaneceram desse jeito, não havia enfermos em Israel, não havia aleijado, não havia cego, não havia nada disso, nada de morte, nada de desavença, nenhum país fazendo nenhum mal para eles. Agora, quando o apóstolo São Paulo, que era judeu, conhecia tudo isso e viveu tudo isso, quando ele saiu para o nosso meio, o apóstolo São Pedro, a primeira vez que ele foi ordenado a ir na casa de um gentil, ele estranhou, porque o Senhor Jesus tinha dado a ordem: vocês não vão para eles, os apóstolos, vocês vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, não é para ir no meio dos gentios. Quando Cornélio mandou chamar Pedro, porque ele tinha crido no Evangelho, Cornélio era um gentil, não tinha nada a ver com os judeus. Quando Cornélio mandou chamar Pedro, você sabe o que Deus fez para que Pedro ouvisse o chamado de Cornélio? Deus deu uma visão para Pedro. Foi a visão do lençol. Quando Pedro viu descendo do céu um lençol, amarrado pelas pontas, e dentro parecia um vaso fechado assim. E dentro todo tipo de animal que para o judeu era proibido comer. E aí ele ouviu uma voz que dizia: mata e come. E ele disse: Senhor, de maneira nenhuma entrará na minha boca coisa comum e imunda. E aí sumiu a visão. E a visão voltou de novo. Mesma coisa. E 3 vezes ele disse: não considera comum e imundo o que eu tenho santificado. Saiu a visão de Pedro, os homens bateu na porta. Nós viemos aqui mandado pelo Cornélio, atrás de Simão Pedro, assim, 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 assim. Então, olha o que o Senhor fez para que Pedro fosse visitar uma casa de gente gentia, que não era judeu. Quando ele chega lá, que ele anunciou o Evangelho, que eles já criam, eles já ouviam por alguns pregadores. Quando ele anunciou o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles e eles falaram em línguas. E Pedro disse: porventura podemos recusar a água para estes que sejam batizados, que como nós também receberam o Espírito Santo? E aí Cornélio, a casa dele, todo mundo foi batizado. Então, os judeus nasceu numa instrução cristã, ou melhor, na lei do Senhor. Mas nós, os gentios, não. Então, aqui é bastante complicado. Por quê? Porque as interpretações das Escrituras são muitas. Se eu disser aqui um ponto aqui, eu acho milhares de interpretações a respeito desse assunto. Por isso que quando se prega o Evangelho, hoje, com o relaxo que existe na pregação do Evangelho, não se dá mais crédito. Porque eu falo uma coisa aqui, o outro vai ali, interpreta e fala: mas isso não quer dizer isso quer dizer isso. Cada um tem. Paulo disse: no final dos tempos, eles amontoariam para si doutores, conforme os seus próprios desejos. Então, o que nós aqui no Brasil, que fomos criados idólatras, crendo em imagens, crendo em tudo quanto é anarquia, que não tem nas Escrituras, sofremos? Por quê? Porque a maneira que eles ensinou para nós, que nós pode pedir para fulano também, pode pedir para Bertano, para quem tem mais uns 200 aí, estátuas para todo lado que você pode pedir. A Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então onde foi que esse povo arrumou esse tanto de mediador?
Como é que alguém prostra diante de uma imagem com o nome fulano, ciclano ou bertrana e perde por uma enfermidade, perde por uma necessidade, seja lá o que for? Sendo que a Bíblia reprova. Você está vendo? Você sabe o que acontece com isso? Acontece que você coloca Deus obsoleto. Você lembra de Deus na hora que você achar que deve lembrar dele. Por quê? Porque lembrar do Senhor, por que Satanás tem feito isso? Porque lembrar do Senhor também implica em observar os seus mandamentos. Não é só lembrar dele e querer coisa dele. É pedir também coisas. Né? É obedecer também. Por isso ele fez isso conosco. Colocou Deus lá em quarto, quinto, sexto, sétimo, sei lá. Tem gente que tem em casa tem um altar cheio de imagens. Reza todo dia para aquelas imagens. Né? Mas não ora ao Senhor. Então é difícil fazer as pessoas se aproximarem do Senhor. É difícil. Olha aqui, ó, hoje é um dia de culto, né? Cadê os irmãos? Eu tenho certeza que todo mundo tem uma desculpa para dar. Um está com uma ocupação daqui, outro está com outra ocupação dali. Eu não estou falando que nós somos criados assim. Ah, Deus espera. Para Deus tudo tem... Não, Ele espera, sempre Ele espera. Aí depois, não precisa nem apontar nada, olha o nosso cotidiano. Aí eu pergunto de novo, isso é normal? Lógico que não, irmãos. O Senhor prometeu aqui, foi uma bênção, uma vida abençoada. Prometeu para todos nós uma vida de saúde, uma vida abençoada. Se não está acontecendo isso com a gente, a falha não está no Senhor. A falha está em nós mesmos, alguma coisa ainda está impedindo essas bênçãos chegar na minha vida, na minha casa. E Satanás está podendo atribular a minha vida. Né? Então nós não podemos fazer isso com o Senhor. Somente lembrar dele na hora que eu quero, que me interessa. Porque a exigência da palavra de Deus é que nós aprendamos dele, mas não só o que interessa, tudo para agradar a Deus. Nisso é achado os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os que são filhos identificarão os 100% com a palavra de Deus. Não existe perfeição em nome nenhum, mas na palavra existe. Eu quero ler aqui em Isaías, no capítulo 6, no verso 1 até o verso 8. Se os irmãos puderem ficar de pé, puderem reverência à palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías diz. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoa-nos agora, Senhor, mais uma vez eu te peço, em torno da Tua Palavra, ensina-nos mais da Tua Palavra, para a Tua glória te pedimos, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar.
O irmão Brana fala aqui nessa mensagem que Isaías, ele foi muito influenciado por esse rei Uzias. Ele era primo do rei. Isaías, ele era, vamos dizer assim, de sangue real, né? Raquel. Isaías, ele era primo do rei. Ele era de linhagem real. E esse rei, ele era muito abençoado por Deus, como o Brana disse. As coisas que ele, tudo que ele fazia prosperava muito. Então Isaías dava muita atenção. É por isso que o profeta fala sobre a influência aqui. Esse rei influenciava o profeta Isaías, que ainda era um rapaz ainda na época. Só que esse rei chegou num grau, irmãos, ele ficou tão inchado, ele fazia tudo que ele fazia prosperava. Deus o abençoava. E ele não manteve a linha, ele perdeu a direção. De tanto ele ser abençoado, ele achou que ele podia fazer tudo. Um dia ele entra no santuário, pegou os pães da propiciação e comeu. Ali mesmo ele morreu. Porque somente quem podia comer daqueles pães era sacerdote. Rei é um cargo, vamos dizer assim, político. Sacerdote é um cargo espiritual. É diferente. Então ele entrou no santuário, como Deus o abençoava demais em tudo, ele achou que ele podia fazer qualquer coisa. Porque ele, sendo rei, não carregava o ofício de sacerdote. Se ele tivesse, porque não é porque ele era rei, ele não podia ter o ofício. Davi era rei, e Davi tinha um ofício de sacerdócio. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele entrou no santuário, ele comeu o pão da propiciação e ainda deu para os companheiros dele. E eles não morreram. Mas Davi carregava o ofício de sacerdote também. Além de rei, ele era profeta e era sacerdote também. Tanto que toda vez que Davi precisava falar com o Senhor para saber se ele devia ou não devia ir numa batalha, ele pegava a roupa do sacerdote que ele carregava com ele já carregava uma estola sacerdotal com ele. E quando ele precisava falar com o Senhor como sacerdote, ele vestia a roupa do sacerdote e conversava com o Senhor. E o Senhor respondia. Tá vendo? Por que ele fazia isso? Porque ele carregava o ofício também. Ele não desrespeitava, ele não saía da linha. Ele tinha o ofício nele. Agora esse rei não. Ele era só rei. Então ele tinha que respeitar a posição do sacerdote e não entrar no santuário. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre influência. Vamos ver o que o profeta fala aqui. Então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Qual a influência e qual de nós e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia disse: nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público, até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isto é o que está dentro de você. Agora, isso aqui é um ponto. Se você saber separar isso daqui, se nós falarmos assim, quem não tem falha? Quem não tem falha? Não tem esse que não tem erro, gente. Agora o que está acontecendo, olha o mundo religioso como é que está. Eles estão falando de ser crente, eles estão falando de crer no Senhor Jesus Cristo, mas a vida deles, a própria conduta deles, mostra que eles realmente não creem no Senhor. Olha a procedência dos homens, das mulheres, dos moços, como é que está aí fora. Eu não estava falando aqui no começo que as pessoas estão usando Deus como objeto. A igreja está fazendo isso de novo, gente. Está voltando para isso. Ao invés de você ir aprender do Senhor, você quer fazer Deus fazer do teu jeito.
Isso é o que está acontecendo. O profeta diz, você pode gritar o tanto que você quiser. Ah, mas você sabe que Satanás, ele é sujo, né? Às vezes fala assim, ah, mas essa pessoa lá atrás, ele fez isso, isso, isso. Mas isso faz 10 anos. Isso faz 20 anos. Sabe? Ele não deixa de ficar atacando as pessoas. A prática de acusação não vem do Senhor. A prática da acusação é de Satanás. Como é que eles não lembram que dentro daqueles 10 anos aquela pessoa não fez mais nada errado? Não praticou mais aquele erro? Ora, Davi pecou, mas depois ele continuou pecando? Não, ele se arrependeu e não fez mais. A prostituta Raabe vivia uma vida errada, mas depois ela se arrependeu e não fez mais. Cadê registro de alguém acusando a mulher só porque no passado ela fez isso? Foi contado que ela era uma prostituta porque tinha que contar a história dela ajudando os espias. E ela era quem morava no muro. Os espias precisou passar pela casa dela para descer o muro e fugir. Mas por ela ter ajudado os espias, eles tiveram que fazer um trato com ela. Ela já tinha, a fé do gentio é diferente da fé do judeu. Essa mulher já tinha crido em Deus só do testemunho do que estava acontecendo. Ela já tinha ouvido falar, Josué entrou em tal cidade assim, e Deus destruiu, e ele venceu a cidade. Josué entrou em tal lugar, e Deus destruiu a cidade. Quando eles ficaram, o povo de Jericó ficou sabendo que Josué estava se aproximando, o povo já ficou tudo com medo. Porque o Senhor já vinha vencendo. Vencendo e vencendo e vencendo e vencendo. E eles foram tomando o território. Quando chegou, ela não ficou perguntando, será que eles vão entrar na cidade? Ela falou assim, eu quero que vocês me poupem. Porque eu sei que a cidade vai ser destruída. Ela já sabia da posição de Josué com Deus, né? E os muros de Jericó dava para fazer corrida de cavalo em cima dele, de tão largo que era e tão alto que era. Invadir aquilo ali, nem com bomba na época. Mas como Josué disse, quando eles foram espiar a terra, ele disse, eu não sei como é que a gente vai vencer, eu não sei como é que a gente vai ganhar essa batalha. Eu sei que a gente vai ganhar, porque o Senhor prometeu para nosso pai Abraão que essa terra é nossa, por herança, eternamente. Então, como é que vai ser? Eu não posso te falar, mas eu sei que vai ser, porque o Senhor prometeu. Aquele homem foi um crente. Quando vinham as dificuldades, ele não ficava lá choramingando, prostrado. Ele cria no Senhor e dizia, eu vou esperar ver o que o Senhor vai fazer. Daqui a pouco ele me fala. Eu vou saber a saída disso daqui. E foi o que aconteceu em Jericó. Ele mandou que Josué pegasse os sacerdotes, a arca, e marchasse em volta da cidade. Vários dias. Aí quando o Senhor disse depois, no 7º dia, você toca as buzinas. Eu tenho certeza que os soldados em cima do muro, que eram milhares, né, de soldados, olhando lá para baixo, o muro era muito alto, vendo lá poucos homens andando com uma arca lá, rodeando a cidade, eles até zombaram. O que esse povo está pensando, gente? Era até brincadeira. Mas quando deu o 7º dia, que eles tocaram a buzina, nem bomba nuclear estourava tanto daquele jeito. As muralhas, está lá, Jericó, está lá até hoje, ó, o que sobrou dela. As muralhas de Jericó, o resto. Porque tudo veio abaixo, sem eles pôr a mão em nada. Quem pelejou por Josué? Foi o Senhor. Irmãos, dentro das Escrituras, vocês nunca vão ver homem vitorioso sem Deus. Nunca vão ver mulher vitoriosa sem Deus. Todos os vencedores aqui dentro foram pessoas que observou a Deus. Aí a Raabe já foi liberta, a Raabe foi vitoriosa, eu já falei da linhagem de Raabe. Depois vem Ruth, a história de Ruth, também venceu porque respeitou o Senhor. E assim vai. Todas as pessoas abençoadas, guardadas, foram pessoas que respeitou o Senhor, né? Então,
O profeta diz, você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer isto é aquilo e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho da sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Sim, desta forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias e a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo. Isto reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. Esse ponto aqui, isso é pessoal. Há um costume muito feio no meio dos evangélicos e até de pregadores, de ficar querendo cuidar da vida dos outros. O pregador aqui foi colocado para pregar a palavra de Deus e não para legalismo, para ficar apontando fraqueza de ninguém. A fraqueza, isso sim o Mombrano ensina, mas deve ser pessoal. Quem tem que enxergar as próprias fraquezas é a própria pessoa. Porque a mudança, qualquer tipo de mudança que você queira ter, você vai alcançar isso só no Senhor Jesus Cristo. Então uma coisa que Satanás, eu não acabei aqui de falar aqui que a interpretação estraga tudo. Por quê? Porque se eu falo um ponto aqui, logo Satanás vai interpretar isso. Para quê? Justamente para que você não clame por aqui. Por quê? Porque ele não quer que nós mudemos, né? Ele não quer que a gente melhore. Agora, se a minha vida que eu vivi lá no mundo era vida boa, por que eu estou aqui então? Será que eu estou com algum problema de mente? Não estou entendendo? Não, é porque eu enxerguei que aquilo não me levaria a lugar nenhum. Eu olhei para os outros, olha os que estão aí fora, vivendo a vida que eu já vivia. Ao fim da vida deles, onde que é? Tem gente que fala assim, eu já ouvi falar que o Senhor Jesus vai voltar e que é o fim do mundo. Isso faz 200 anos. Isso faz 1000 anos que vem falando que Jesus vai voltar. Mas você não dura 1000 anos. Eu não duro 1000 anos, eu só duro 70, 80 na marra. E depois que eu for para a sepultura, acabou. Para mim o Senhor Jesus voltou, foi o diabo que voltou para me pegar. Nas Escrituras não existe 3 caminhos. É Cristo ou o diabo. Mas isso é um pensamento que o diabo põe na cabeça das pessoas para que eles não deem atenção para o Evangelho e vivam a vida que quer viver no mundo. Esse Evangelho aqui, ele está sendo pregado para que as pessoas entendam qual é a vontade do Senhor e volte para a presença de Cristo. Você não pode estar na presença de Cristo com mais ou menos, com interpretações, com doutrinas diversas. Para vir para o Evangelho, você tem que vir do jeito que é o Senhor, não do teu jeito, nem do meu jeito. Então, o que nos influenciou a vida inteira? O prefeito da cidade era católico, o presidente do Brasil é católico, não sei mais quem, rico, milionário é católico, não sei mais quem. Influência, gente. Mas aqueles homens, um milionário, aquele cara é próspero, é abençoado. O homem é católico, ele vai à missa, ele ajoelha na frente da estátua. Nós sempre ligamos estar bem com Deus com prosperidade humana. E sabe, irmãos, isso não tem nada a ver com a história. Prosperidade humana não tem nada a ver com bênção junto com o Senhor. Então, coitado daqueles irmãos dos anos aí para trás, né? Vivia escondido no meio do mato, em caverna, não tinha comida direito, não tinha nem onde congregar, tinha que sair correndo, congregar no sepulcro, no cemitério. Se descobrisse que tinha um crente ali, eles mandavam um monte de soldado lá e já prendia e matava. Sempre foi assim. Satanás sempre estabeleceu uma mentira na sociedade. Naquela época, correto e abençoado era o povo das cruzadas, que perseguia os irmãos e matava. Hoje, se você não faz parte da massa, você não é o certo. Mas a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz aquele que crê. O Senhor Jesus diz, como foi nos dias de Noé, será no final
Como foi nos dias de Noé? Foi uma massa salva? Quantos salvaram? Quantos foi no rapto no dia de Noé? De Noé, vocês sabem que de Adão até Noé tem 2000 anos, né? Que nem nós agora, de Cristo aqui, 2000 anos. De Adão até Noé já tinha 2000 anos de gente na terra. Sabe quantos salvou? Uma pessoa. Uma pessoa subiu no arrebatamento. Nós estamos ligando com massa? Com multidão? A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si para que ele não visse a morte. E o resto dos crentes e o resto dos filhos de Deus, que é da linhagem de Adão também, estava na bagunça com as mulheres do mundo. E com a bebedeira, e atrás de negócio, e atrás de rolo. Ah, o Senhor Jesus estava brincando? Aquilo ali é sermão profético. São Mateus capítulo 24. Sermão profético, profecia, coisa que vai acontecer do jeito que ele falou. Como foi nos dias de Noé, será no tempo do fim. Bebedeira, desordem, farra, adultério, atrás da loucura das construções. E um homem subiu no arrebatamento. Porque somente Enoque conseguiu andar com Deus. Como que ele andou com Deus? Só ele obedeceu à voz do Senhor. E hoje? Agora, isso lá foi Noé. Agora no meu dia, no nosso dia, isso tem que cumprir em alguém. Alguém tem que andar com Deus. E você não pode andar com Deus com as tuas interpretações, os teus pensamentos. Não tem como você vir para Deus e ditar para Deus como é que vai ser as coisas. Porque Ele não precisa aprender de nós. Ele é perfeito. Nós é que temos que aprender do Senhor. Né? Então nós já fomos influenciados a vida toda por coisas erradas. E Satanás nunca deixou nós dar atenção para a palavra de Deus. Para ser influenciado pelo Senhor, para as coisas corretas. Os que realmente nos colocariam em bom estado, em segurança. Você já pensou o tanto que nós já teríamos sido livres de problema e de coisa ruim na vida se nós estivesse andando na presença de Cristo? Ó, isso não quer dizer que Deus nunca não nos abençoou. Lógico que nos abençoou, porque Ele é Pai. Livra até a todo mundo. Você vê aí, ó, relatos na televisão e tudo, acidentes aí de arrebentar tudo e não morre ninguém. Não tinha como sair gente viva dali de dentro. E não morreu ninguém. O Senhor guarda. Porque Ele é bom. Ah, mas quer dizer que aquela pessoa, porque Deus guardou ela, ela vai para o céu? Isso não tem nada a ver. São bênçãos que Deus deu para a humanidade. Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são dadas sem arrependimento. Qualquer um que clamar pelo Senhor recebe bênçãos. Falei com uma moça hoje lá na ilha. Falei, você pode buscar o que você pedir para Deus, Ele te dá. Se você quiser um rapaz certo para casar, uma vida boa, em paz, feliz, saúde, tudo que você pedir e confiar você tem. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu. Não tem nada a ver. Viver com o Senhor, voltar para a presença de Cristo, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, que um dia nós já estávamos lá, junto com Ele. Fomos predestinados, estávamos junto com o Senhor. Nós só vamos voltar, e só vai voltar quem é filho. Os outros nem entender vai. Eles não vão nem saber. O irmão Brana diz assim, que é tão secreto, que não vai ficar nem sabendo. E vai ser tão pouca gente, que não vai ser dado nem falta. Dessa cidade aqui, vai subir tão pouca gente no arrebatamento, que não vai ter nem anúncio no jornal, nem na rádio. Sumiu fulano. Se sumisse 500 pessoas, mas sumiu 500 pessoas. Né? Eu não vou nem falar nada de número, porque o irmão Branham uma vez falou assim, eu duvido que sobe 12 dentro dos Estados Unidos. Dentro do país inteiro. Duvido que sobe 12 pessoas. Não é brincadeira, gente. Voltar para a presença do Senhor para agradar a Deus e aguardar a sua vinda, não é brincadeira. E se o Senhor demorar mais 100 anos? Eu tenho que morrer na posição, eu tenho que partir na posição. A morte não termina com nada, a morte só nos muda de lugar. Fecha o olho aqui e já abre em algum lugar, dependendo do que eu quis fazer aqui na terra. A decisão é nossa. Né?
De todo jeito nós fomos influenciados por alguma coisa. Agora, nós temos que ser influenciados pelo correto. Se quisermos realmente, ninguém é obrigado. Eu posso continuar vivendo do jeito que eu quiser. Tudo bem. Você recebe de Deus o que você busca. Se você sair, se você viver fora dessa palavra aqui, o que você vai receber de Deus é o juízo que está escrito aqui. Porque todo mundo que transgride a lei de Deus tem que pagar o preço, senão ele deixa de ser Deus. Se ele não cumprir com a parte do castigo, ele deixa de ser Deus. Então nós temos que ceder para ele. O profeta segue dizendo: e nós tomamos o testemunho de sermos cristãos. Eu penso que isto é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, fariam, quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. Você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E nisso, isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Aí o Mombrana diz, aqui não muito tempo atrás, que uma ponte seria construída ali na Austrália. E eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos, não arquitetos, porém construtores. E assim por diante, homens que constroem pontes, para vir e ver se eles poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar. Não. Eles disseram, as areias e assim por diante, isso não será possível levantar. Desta forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de ponte e nenhum deles aceitava. Finalmente, uma excelente companhia da Inglaterra, eles vieram e eles aceitaram o contrato. Depois deles haverem testado toda a terra, ele disse que ele aceitaria o contrato e construiria a ponte. Por quê? Lembre-se, a sua reputação agora, como um construtor de ponte, de âmbito mundial, descansou sobre o que o seu trabalho seria naquela ponte. Ele podia ter construído 1000 pontes boas, mas aquele serviço difícil poria toda a reputação dele abaixo. Se ele, como ele disse, que ele daria conta, se aquela ponte caísse, toda a reputação dele, de saber quantas 1000 pontes ele tinha feito, ia tudo embora. E ele disse, eu faço a ponte, eu garanto, ela não cai. Bom, então, realmente o que ele era? Eles disseram que ele testou cada pino e cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra e assim por diante, abaixo, e a pressão da água sobre a terra. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam, isto não suportará, isto tem que cair. Porém, isso aqui reflete uma coisa, irmãos. Não importa, nós tocamos nesse ponto aqui agora ali atrás. É uma tática do diabo, é uma tática de Satanás, ficar apontando falhas das pessoas. Se você já não tem mais, você já não vive mais aquela vida, ele fica pegando coisas passadas, antigas, coisas que até já foi acertada. Porque Satanás é sujo. É a maneira dele trabalhar. Mas, por que não vê a reputação? Aquele construtor de ponte, ele já tinha uma reputação. Mas tudo seria medido em cima desse serviço. Aqui ia pesar mesmo, aqui ia pesar. Porque ele falou, eu dou conta. Quando você diz, eu dou conta, eu quero ser assim, ou eu faço assim, todo mundo vai observar. Quando você diz, eu não faço mais isso, eu não estou mais atrás disso,
eu não ando mais nisso, não estou mais no mundo. As pessoas vão observar. E você sabe o que fala mais alto? Testemunho da vida. O tempo. Quando não vê você mais em boteco, não vê você mais na bebedeira, mais na farra, mais com isso, mais com aquilo, mais com aquilo outro. O profeta diz, a tua vida fala mais alto do que qualquer coisa que eu possa falar, ou que você mesmo possa dizer. O testemunho fala mais alto. E aqui, esse homem ia provar que ele era construtor de ponte. E o profeta diz, ele testou cada pino, a pressão da água sobre a terra, e então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam, e isto não suportará. Alguém sempre tem que tacar pedra, né? Isto tem que cair. Porém, no dia da dedicação, que é da inauguração, o homem passeou, ele próprio, na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado, e isto permanece. Hoje o que interessa, eu não quero nem saber se o mundo fica atacando pedra. Hoje o que interessa é a tua posição que você tomou na presença de Deus. Porque para os outros, para os mundanos, para os de fora, toda vez que eles te veem, falam, esse aí é aquele bêbado lá. Esse é impressionante como as pessoas são cegas, tapadas. O homem parou de beber já faz 10 anos. Mas toda vez que eles veem a pessoa, olha lá o bêbado lá. Eles não olham para si mesmos. O tanto de imundície que eles carregam. Mas ficam olhando para a pessoa. Fulano, Bertrano, Ciclano. É uma tática, é um costume do mundo. Isso não deve ser praticado, gente. Porque no Senhor há arrependimento. A Bíblia dá testemunho de pessoas que se arrependeram com sinceridade e deu testemunho de que eles mudaram. Há várias pessoas na Bíblia que o Senhor não deixou de falar, que viveu errado, mas se arrependeu e depois viveu uma vida muito honesta, muito correta na presença de Deus. Decisão deles. Vitória, agora não. E eu penso, já vou encerrar. E eu penso que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida cristã. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana, deixar este mundo algum dia, e não havia ninguém que podia fazer isto. Um anjo, nem arcanjo, serafim ou querubim, nada podia fazer isto. Deus, Ele mesmo desceu na forma de um homem, e abriu o caminho e fez o caminho. E atravessou a ponte, primeiro, da sepultura para a glória. E isto certamente mostrou o reflexo. Cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder que estava nele foi testado pelo inimigo. Porém, ele resistiu à prova, mesmo na sua própria morte, quando ele a conquistou. Nós queremos influência maior do que essa? O Senhor Jesus Cristo fez isso, querendo fazer isso, foi para o Calvário, morreu no teu lugar, para que você tivesse condições de viver. Mas nós não queremos ser influenciados pelo Senhor. Porque todos os costumes que nós vivemos a vida inteira, que nos cerca, é tudo contrário às Escrituras. Agora, quem é que vai nos salvar? Como eu disse, foi ensinado para a gente uma mentira, que eu posso viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e depois Deus é obrigado a me levar para o céu. Eu quero que alguém me prove isso nas Escrituras. Como eu disse, a Adriana perguntou, as pessoas não sabem que o Senhor Jesus está voltando? Eles sabem. Sabe porque é pregado, todo mundo fala em toda a igreja, está perto do Senhor Jesus voltar. Então por que eles não estão desesperados? Está todo mundo sossegado. Eu falei, porque cada igreja diz ser a porta do céu. Então as pessoas, sabe por que as pessoas estão tranquilas? Se você vai falar da palavra de Deus para uma igreja, Vitória, faz favor.
Se você vai falar de Deus para uma pessoa que já é crente de uma determinada igreja, ele te fala assim, eu já sou da igreja fulana, eu já sou da igreja Bertrana, eu sou não sei da onde, eu sou não sei da onde. Você sabe por que eles falam assim? Porque é ensinado para eles que a porta do céu é aquela igreja. E que vai para o céu todo mundo. Todo mundo vai para o céu. Quem que fica preocupado? Ah, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso bailar, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou para o céu. Eu vou preocupar de viver uma vida certa? Eu vou parar de beber, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo? Sendo que o meu pastor falou que eu vou para o céu do mesmo jeito. Você vai no padre, o padre fala para a família. Depois na reza a missa, na hora de rezar a missa lá, a igreja tem poder e autoridade de tirar a alma do teu parente lá do purgatório e colocar no céu. E ó, é uma coisa, vamos dizer assim, do arco da véia, né? Essa história, mas o povo acredita. Eles acreditam. Esse dia eu conversei com um homem, que o filho dele morreu num acidente. Eu fiquei até parado olhando ele me contar. Não, mas eu sei que ele foi para o purgatório, mas nós rezamos a missa e a alma dele está no céu agora. Gente, eu não estou falando, segundo estatísticas, a religião católica prospera nos países mais ignorantes. O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Imagina como que é a nossa sociedade. Então, quem que vai preocupar de andar correto se vai todo mundo para o céu, gente? Agora só que tem uma coisa. O Senhor Jesus vai ter que voltar lá atrás, se ele aceitar toda a igreja do jeito que está, com a desordem, com a bagunça que está, e se ele levar todo mundo para o céu do jeito que está, ele vai ter que voltar lá atrás e se desculpar com aquelas mulheres do passado. E se desculpar com aqueles homens lá que viveu uma vida santa. E dedicou para ele, e não bagunçou, não farriou, não bebeu, não prostituiu, não fez nada errado. Teve uma vida na presença de Deus, como o Senhor pediu. Se ele exigiu isso lá atrás daquela mulher e daquele homem, agora bagunçou com nós? Sendo que ele disse, eu, o Senhor, não mudo. Eu sou perfeito e eterno. Do jeito que eu começo, eu acabo. Vai valer a eternidade. Não tem tempo. Não tem 100 milhões de anos, nem 200 trilhões de anos, não. É a eternidade. Do jeito que foi a primeira vez, vai ser até o fim. Se Deus exigiu santidade lá atrás, Ele exige aqui. Quem não observar os mandamentos do Senhor, tem que saber, não entrará no reino dele. As igrejas entrarão? De jeito nenhum. É antibíblico. Se eles entrarem do jeito que eles estão nessa desordem, o Senhor Jesus vai ter que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. Porque hoje as denominações estão lotadas de prostituição e de homossexualismo. Homens, gays, lotados. E os ministros não falam nada. Tudo de boca fechada. Porque não quer perder membro, ele não quer perder o posto, ele não pode perder membro, não pode perder renda. E está prometendo para esse homossexual que ele vai para o céu. Está prometendo para aquela prostituta que vive na prostituição. Não é que teve um caso, uma falha e não fez mais. Está fazendo todo dia. Ela vai para o céu. Se eles forem para o céu, se o mundo for para o céu desordenado do jeito que está, o Senhor vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra e para o povo do tempo de Noé. E pôr eles no céu. Tirar eles do inferno, porque vocês vão ver ali quando o Senhor Jesus expirou no Calvário. A Bíblia diz que ele desceu até o inferno e mostrou para aquelas almas que estavam lá no inferno, por que eles estavam no inferno? Porque eles rejeitaram a pregação de Noé. A mensagem de Noé, que era a salvação. Então o Senhor vai ter que tirar isso tudo do inferno e colocar no céu. Porque hoje os homens e as mulheres estão vivendo igual no tempo de Noé, igual no tempo de Sodoma e Gomorra. E o Senhor destruiu a todos naquela época. Se ele não fizer isso agora, ele não é mais perfeito. Então, quem estiver descansando nessa de que eu sou da igreja fulana, eu vou para o céu, está enrolado, ele está enganado. A Bíblia diz que só quem encher do Espírito Santo vai para o céu. Só quem tiver a natureza do Cordeiro, a natureza de Cristo vai para o céu. Mais ninguém. E outra coisa que é bíblico também. Sobrou poucos filhos na última era. Sobrou poucas pessoas. Então,
quase não vai ser nem notado a pregação, quase não vai ser nem notado o tanto de gente que está ao lado da palavra verdadeira. Vai ser quase ignorado, assim, quase que nem existe na terra. Existe. Há um pequeno rebanho, o Senhor disse que há um pequeno rebanho no mundo na última era. Mas é tão pouco, irmãos, que não chega a ser nem notado. Não chega a ser nem notado até pelo povo da mensagem. Porque na própria mensagem haverá muita decepção no arrebatamento. Não descansa nesse negócio de igreja, não. Não descansa nisso que Deus é bonzinho, não, que Ele não é bom, não. Ele é amoroso. Mas Ele é Deus, e para Ele ser Deus, Ele tem que cumprir com a outra parte que Ele prometeu, de castigar os desobedientes. Se Ele não fizer essa parte, Ele deixou de ser Deus. Então vamos velar, vamos cuidar de aprender mais dEle, de observar mais o que Ele está pedindo, o que Ele está ordenando, para estar na sua presença, para não ser decepcionado no dia do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos? Amado Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esses minutos, Senhor, falando da Tua palavra, aguardando a Tua volta, Senhor, ou até que um de nós, ou que nós saiamos daqui dessa terra. Abençoa cada irmão, abençoa os que não puderam vir. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, e abre o entendimento deles e dá sede no coração deles para se aproximar da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço e agradeço, Senhor, por mais essa noite, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos. Ô pai, Pedro ficou assim, ó. Tá bordando.